Oi, turma, tudo bem com vocês? No caso de hoje, a gente vai trazer uma paciente de volta, tá? Então, a gente já viu essa paciente no nosso primeiro dia e hoje a gente vai ver o que aconteceu com ela, né? Ver se ela melhorou, se ela não melhorou. A gente vai entender um pouquinho o que aconteceu com essa paciente. É muito comum em hospital vocês muitas vezes darem alta para um paciente e ele volta depois de alguns dias com alguns novos sintomas. É muito comum muitas vezes vocês verem o paciente indo para outra unidade, muitas vezes para UTI, e aí vocês pensam, ele vai voltar, e aí realmente ele volta, né? E vocês têm que continuar o atendimento com ele. Muitas vezes o paciente tem essa melhora, essa piora, essa melhora, essa piora, né? Então sempre altos e baixos nessa situação. Então aqui eu trago de volta a paciente Joana, né? Então eu quero que vocês também deem uma olhada no primeiro caso que a gente viu sobre ela, para vocês relembrarem o que ela tinha, para vocês relembrarem o que tinha acontecido com ela. Mas eu vou contar um pouquinho e explicar o que eu quero dessa vez para essa paciente, o que aconteceu com ela e como que vocês devem cuidar agora, tá? Então vamos lá. Começando, a paciente Joana, né, 63 anos, natural de São Paulo e moradora de São Paulo capital, aposentada, ex-tabagista há 10 anos, 20 anos maços, tá? Então ela fumava 20 maços de cigarro por ano. Então aqui, olha, coloquei essas informações novamente, né? Vocês lembram dela? Perguntei aqui, então vamos ver o que tá acontecendo. Está internada há 15 dias, sendo 5 dias na unidade de internação, 5 dias na UTI por uma piora no quadro geral e agora está novamente há 5 dias na unidade de internação. Então vamos ver o que aconteceu aqui, vou explicar para vocês esses períodos. Então ela está há 15 dias no hospital que vocês trabalham. Sendo que 5 dias na unidade de internação, que foi nesse momento que vocês atenderam ela, que vocês cuidaram dela. Depois ela teve uma piora e foi pra UTI, ficou 5 dias na UTI. Ela melhorou e voltou para a unidade de internação, para a mesma unidade em que vocês vão atendê-la agora, tá? Relembrando o que ela tinha naquela época, né? Quando ela entrou, ela tinha uma pneumonia bacteriana. Então esse era o quadro, essa era a causa, né, que ela estava ali no hospital. Então, beleza. Joana já é uma paciente sua, você a atendeu nos primeiros 5 dias da unidade de internação, apresentava quadro de pneumonia bacteriana. O quadro dela se intensificou e foi para a UTI, pois começou a apresentar sintomas mais graves. Então agora eu tô contando para vocês o porquê que ela ficou 5 dias na UTI, por que isso aconteceu. Então foi porque o quadro dela se intensificou, né, e ela começou a apresentar sintomas mais graves, como baixa da pressão arterial, braços e pernas pálidos e gelados, calafrios, dificuldade respiratória e diminuição da produção de urina, além de confusão mental e desorientação, certo? Então ela tinha esses sintomas, uma hipotensão, palidez, a pele estava gelada, calafrio, diminuição da frequência respiratória, diminuição da diurese e confusão mental, tá? Então isso daqui, ela teve uma complicação, por isso que ela foi para a UTI. O quadro foi identificado como um choque séptico associado à infecção pulmonar inicial. Os médicos, então, trocaram a antibiótico terapia. Então, na verdade, esse quadro foi caracterizado como um choque séptico, ou seja, ela estava fazendo tratamento, ela estava fazendo tratamento para pneumonia, né? E aí ela teve uma piora, né? Ela estava usando antibióticos, os antibióticos não fizeram efeito. Ela teve uma piora, a bactéria conseguiu acessar a corrente sanguínea e aí ela desenvolveu o choque séptico, tá? Então a bactéria já estava colonizando a corrente sanguínea dela e ela começou a apresentar os sintomas. O que os médicos fizeram, né? Então os médicos trocaram a antibiótico terapia. Lá na UTI eles falaram, vamos trocar e vamos entrar com um antibiótico mais potente para esse caso. Beleza. Ao retornar para o setor de internação, já estava sem sinais de choque há 4 dias. Entretanto, voltou a apresentar os sintomas e era o seu plantão naquele dia. Então, infelizmente, ela voltou, né? Ela melhorou lá na UTI, voltou para a unidade de internação, mas ela voltou a apresentar esses sintomas. Ela ficou 4 dias bem, né? E aí ela voltou a apresentar os sintomas. Gente, isso é muito comum.
E o que pode estar acontecendo, né? Ela tinha uma bactéria, um Streptococcus pneumoniae, uma bactéria que causa pneumonia, tá? E essa bactéria acessou a corrente sanguínea e ela estava usando antibiótico, né? Trocou o antibiótico para ver se melhorava o quadro. Ela teve uma melhora, só que o que acontece, gente? Muitas vezes o paciente ele pode começar a ter a melhora, só que por causa do estado geral dela, né? Ela é ex-tabagista, então as bactérias podem começar, né, a ser selecionadas e as bactérias resistentes sobrevivem. E aí o antibiótico ele começa a não fazer mais efeito. Por isso que ela tem piora no quadro geral. Foi o que aconteceu. Ela melhorou, ela voltou para a unidade de internação e ela começou a apresentar essa piora. E essa piora foi em que momento? No plantão de vocês, né? Então ela começou, o dia da piora foi no dia do plantão de vocês. Olha que coisa. Então você fica responsável novamente por monitorar esta paciente. E a medicação foi prescrita, né? Então ela estava com antibiótico terapia, norepinefrina para o controle do choque, insulinoterapia, né? Então lembrando, ela era uma paciente até com alteração, né? E além de transfusão sanguínea, pois a hemoglobina estava baixa, tá? Menor que 7. Então aqui vocês vão ter que fazer todo esse controle, né? O controle dessa paciente que começou a apresentar de novo o quadro de choque. O que vocês vão fazer? Nesses sintomas aqui, né? O que vocês têm que fazer? Fazer a prescrição da medicação corretamente. Lembrando, ela também está recebendo transfusão. Qual que é o papel de vocês aí? E quais são os controles? Principal coisa, gente, vocês têm que controlar os sinais vitais dessa paciente, né? Um choque séptico, muitas vezes ele não é identificado como um choque, né? Então, muitas vezes a paciente tem esses sintomas e ele não está correlacionado. Nesse caso, ela já está internada, ela já está com controle, né? Ela já tem alguém olhando, monitorando. Mas, muitas vezes, o paciente vem de casa com esses sintomas e até diagnosticar demora, tá? Então, o cuidado de vocês hoje vai ser nesse sentido. Lembrando, né, ela é uma paciente que tá em choque, então o que vocês vão fazer, certo? Então, qualquer dúvida é só me chamar. Bons estudos!